Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, uma ótima madrugada a todos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Que a presença do Senhor esteja cada vez mais forte na sua vida e que juntos nós possamos buscar a presença do Pai sobre nós a cada instante, mais e mais. Porque afinal de contas, sem o Senhor não vale a pena. Se o Senhor não for comigo, não vale a pena. Se o Senhor não estiver à minha frente, não vale a pena. Se o Senhor não cuidar, olha só o que o salmista vai dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta levantar de madrugada e nem tentar dormir tão tarde. Comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não for o seu princípio. Queridos, muitas vezes eu tenho visto pessoas tentando resolver no grito, na força, as suas próprias situações. Não adianta. Você pode até, por algum tempo, dependendo da situação, chegar lá, mas não vai ter vitória. Sabe por quê? Jesus disse: sem mim, pode esquecer, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. A palavra de Deus é muito clara. Tem pessoas que falham porque não prestam atenção ao que a Bíblia diz. Várias vezes eu tenho dito aqui, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu também não sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Mas eu não tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas eu não posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu não posso. E onde é que está um grande problema aqui? O salmista ele escreve: errais em não conheceres as Escrituras. Então eu falho no momento em que eu não conheço a palavra de Deus. Eu falho no momento em que me escapa o conhecimento da palavra do Senhor. E o que a palavra de Deus vai me dizer? Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, sem o Senhor Jesus, pode esquecer. Mas por que tem gente no mundo que prospera? Será que prospera? Vamos ver os bastidores da vida daquela pessoa. Prosperar é ter uma vida plena. Dinheiro é prosperidade? Não. Prosperidade é ausência de necessidade. Eu vou repetir. Prosperidade é ausência de necessidade. O salmista vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade. Prosperidade é o que diz o Salmo 1. Quando ele fala do justo, que ele tem na sua lei, na lei de Deus, ele medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que as folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria e que tudo quanto faz prospera. Isso é prosperidade. Dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é riqueza. São coisas distintas.
Eu posso ter uma pessoa rica que não é próspera. E tudo se processa através de uma escolha. Quem não se lembra daquele jovem rico que foi até Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para segui-lo? Vá, vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E aquele jovem se entristeceu porque ele era rico. E ele foi embora. Ou seja, aquele jovem era rico, mas não era próspero. Jesus era próspero, mas não era rico. Mas por que Jesus era próspero? Jesus não tinha falta de nada. Jesus não sonegava nem impostos. Porque quando ele precisou pagar o seu tributo, ele falou para Simão Pedro: vá, pesque um peixe, na boca do peixe você vai encontrar uma moeda. E use essa moeda para pagar o seu tributo e o meu. Olha que exemplo lindo que Jesus deu de prosperidade. Ele não ficou devendo nada para ninguém, nem para César. Aliás, ele ensinava: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitas pessoas se confundem, fazem uma viravolta para lá e para cá, não entendem nada. E não entendem por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Jesus, até o seu manto, a sua roupa, foi motivo de os soldados disputarem, porque ela era de linho puro. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça porque ele não parava quieto em lugar nenhum. Ele andava toda aquela região e passava as noites em oração. Então ele não era pobre e miserável porque não tinha teto. Jesus não era sem teto, mas ele não parava. Então ele dizia: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Ele não parava quieto em lugar nenhum. Ele vivia para baixo e para cima. Então ele não tinha uma residência fixa. Mas ele não era pobre. Ele era próspero. De nada ele tinha falta. Até para pagar os tributos ele tinha condição. Sua roupa foi motivo de disputa no momento da crucificação. Jesus era um homem próspero, ao contrário do que muitos pensam. E eu posso, na presença de Deus, não ser rico e ser próspero. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que é rica e não é próspera. Vamos à parábola de rico e Lázaro? O que ela nos ensina? O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro, que literalmente não era rico, era pobre, morreu e foi para o seio de Abraão. Foi para o paraíso. Olha o conceito de prosperidade. O que você prefere? Riqueza ou prosperidade? A Bíblia dá receita de prosperidade. A Bíblia dá receita clara, objetiva, de como ser próspero. E é uma escolha. Qual é a receita? Jesus ensinou a receita. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas, não algumas, todas as coisas vos serão acrescentadas. No momento em que eu coloco o reino de Deus como prioridade na minha vida, no momento em que eu coloco o reino de Deus como prioridade na minha vida, eu prospero. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus são sustentados pelo Senhor? Deus proveu o seu sustento. Como Deus proveu o sustento da nação de Israel durante 40 anos na travessia do deserto. Deus providenciou tudo o que eles precisavam. Eles não teriam vestes, então suas vestes não se gastavam. Eles não teriam calçados, então os seus calçados não se gastavam. Eles não teriam como plantar e colher, então o Senhor enviava o maná. E quando eles reclamavam e queriam até carne, o Senhor enviava as codornizes. E quando eles não tinham o que beber, o Senhor fazia brotar água da rocha, ou dava uma direção a Moisés para que a água salobra, a água impura, a água amarga se tornasse doce e potável. E assim Deus cuidou de Israel em todo o percurso no deserto. O calor era intenso, Deus punha uma nuvem
para abrandar o calor do sol do deserto durante o dia e para dar a direção, porque a nuvem ia apontando sempre na direção que o povo devia seguir. À noite, aquela nuvem era uma coluna de fogo que trazia claridade, que trazia calor para aplacar o frio do deserto noturno, bem como para expulsar eventuais animais peçonhentos que pudessem atacar as pessoas durante a noite. Assim era o Senhor com o seu povo. Isso é prosperidade. Prosperidade é não ter falta, não ter necessidade. Quando Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele deu um conceito de prosperidade quando ele ensinou a seguinte frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você teve com que se alimentar hoje, teve com que se vestir hoje, teve onde se abrigar hoje, você é próspero. No entanto, tem pessoas que confundem e entendem que prosperidade é luxo, é riqueza, e se apegam à luxúria, quando na verdade o Senhor quer nos ensinar a viver pela fé. O maná que caía do céu todas as manhãs era um ensinamento de Deus bem claro para o povo de dependência. Quem não se lembra da célebre frase atribuída ao imperador Dom Pedro I no Brasil, quando foi proclamada a independência no dia 7 de setembro de 1822? Independência ou morte? Declarando então o nosso país, o Brasil, independente do reino em Portugal. Isso funcionou para o Brasil enquanto nação. Mas no reino de Deus não funciona. Porque no nosso caso, escute o que eu vou lhe dizer e preste atenção no ensinamento. No nosso caso, independência é morte. Vou repetir. No nosso caso, em se tratando do reino de Deus, independência é morte. Porque se eu me tornar independente de Deus, eu estarei longe do Senhor. E todo aquele que anda longe do Senhor está fadado à morte. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. João 14:6. Então, se eu me tornar independente, ou seja, se eu não viver dependendo de Jesus, eu experimentarei a morte. Mas ao contrário, se eu colocar a minha vida na mão do Senhor e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na minha vida como ela é feita nos céus, oração do Pai Nosso novamente, então eu experimentarei algo novo, vida, provisão, suprimento da parte do Senhor. O maná nos ensina isso. Porque o maná era derramado do céu todas as manhãs. E você podia recolher o quanto você quisesse, à vontade, para consumir no mesmo dia. Ah, mas por quê? Porque o Senhor queria provar a fé do povo, a ensinar o povo a depender dele cada dia. Cada dia. Porque você deveria recolher para comer à vontade, não havia miséria. O maná não era controlado no aspecto que fosse faltar. Não. A questão era o ensinamento. E se alguém eventualmente não acreditasse e recolhesse para sobrar, o maná apodrecia, estragava. E não dava para comer. Exceto na sexta-feira, que se recolhia o dobro, que era para durar sexta e sábado, porque no sábado o povo reservava o dia para servir a Deus e para adorar o Senhor. Então, excepcionalmente naquele dia, se podia recolher o maná em dobro, para 2 dias. Mas só para 2 dias também. Para o terceiro ele estragava. Olha que interessante o ensinamento. Eu tenho que confiar que Deus vai me prover o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E a gente vê pessoas
Numa situação como essa, que nós estamos aqui numa live de intercessão, pessoas colocando a sua vida de forma ansiosa, de forma inquieta, de forma agitada. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E aí o Senhor Jesus começa a citar as aves dos céus, que não plantam, que não ajuntam em celeiros e que o Pai as sustenta. E Jesus começa a citar os lírios do campo, que não tecem, que não produzem tecido para suas vestes, e o Senhor as veste, e nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Ou seja, acaso não valeis vós, acaso nós não valemos muito mais do que as aves dos céus ou que os lírios do campo? Claro que sim. Então por que essa ansiedade? O Espírito Santo me leva a dizer estas palavras porque me mostra que há pessoas nesta live hoje que chegaram ansiosas. Nem era isso que eu ia falar agora. Mas há pessoas que chegaram aqui ansiosas. Para com isso. Isso não é de Deus. O Senhor providenciou para você tudo o que você precisava até hoje. Então glorifique a Deus, olhe para os céus e comece a exaltar o nome do Senhor. Não te faltou nada até aqui. Você está alimentado, você está vestido, você tem onde morar. Você está livre, você não está numa cadeia. Você tem saúde, você não está num leito de hospital. Pare de andar ansioso. Ah, mas o meu sofrimento, a minha cruz, a minha luta, a minha prova. Pare de dar tanta audiência para a sua prova. A prova é parte do processo que Deus tem na sua vida. Pare de ficar simplesmente se transformando num mero repetidor das suas lamúrias. Nós não estamos aqui para viver em lamentações, nós estamos aqui para viver em exaltação e glória ao nome do Senhor Jesus. O Davidson está dando um testemunho que hoje tem 40 dias que Deus o curou da ansiedade. Queridos, nós precisamos entender que Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem milagre para a minha vida no tempo dele. Enquanto o tempo dele para o milagre não chega, eu dou glória a Deus porque até aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele até coloca, eu belisco todos os dias e me questiono como é que Deus me curou, como é que eu fui liberto da ansiedade. Milagre, mistério de Deus. E qual é o caminho para se libertar da ansiedade? Fé. A fé é o remédio. Porque se eu tenho fé, eu creio que o Senhor vai providenciar o que eu preciso amanhã. Se eu tenho fé, eu posso descansar no Senhor. Se eu fiz a minha parte, evidentemente. Eu também não terei fé que o Senhor vai providenciar o meu sustento se eu não for. Porque Deus disse a Adão, por causa do pecado, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas se você fez a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. E qual é a parte de Deus? A parte de Deus é providenciar o seu sustento, o seu suprimento. A parte de Deus é cuidar do que você precisa. A parte de Deus é simplesmente liberar para você a resposta do céu. Naquilo que você não pode fazer, Deus faz. Mas eu tenho que descansar no Senhor. E como é que se descansa no Senhor? Fé. A fé traz à existência o que não existe. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Aquelas que se acredita, que se traz à existência. E nós temos plena convicção que a palavra de Deus é verdadeira. E ela nos garante que o Senhor supre, que o Senhor toma conta, que o Senhor providencia, que o Senhor abre os céus. O Senhor, durante 40 anos, nunca deixou o povo passar necessidade no deserto. Apesar de ser um povo que por 40 anos, e eram milhões de pessoas, não era um punhadinho de gente. A Bíblia fala em 650 mil homens de guerra. E nessa conta não entram mulheres, não entram crianças, não entram idosos. Então era um numeroso grupo de pessoas aí para 2 ou 3 milhões de seres humanos, fora os seus rebanhos. E não faltou nada para eles.
Deus providenciou tudo o que eles precisavam durante 40 anos. E era um povo que não plantava. Como é que ia plantar e colher no deserto? Enquanto eles não entraram na terra prometida, eles não plantavam. Portanto, não havia colheita. Eles viviam exclusivamente da provisão do Senhor. E Deus nunca deixou faltar. Deus nunca deixou faltar. Você acha que vai ser diferente com você? Claro que não. Deus não vai deixar faltar para você. Deus não tem deixado faltar para mim. Independente das circunstâncias, Ele cuida dos seus. E eu tenho que entender que a palavra de Deus é objetiva e clara quanto a isso. Eu tenho que confiar em Deus, ponto final. Eu tenho que colocar minha vida na mão do Senhor e descansar. Descansar não como quem se acomoda, mas como quem tem fé. Quem tem fé descansa no Senhor, porque sabe, isso vem da consciência que nós temos, que Ele supre nossas necessidades. Você tem alguma dúvida de que Deus vai cuidar de você? Então você precisa, o quesito aí a se buscar é fé. Porque o ansioso não tem fé. E a falta de fé que gera ansiedade. A Bíblia nos ensina a viver hoje. Basta cada dia o seu mal. O que passou, você não tem como mudar. E o que ainda não chegou, você não tem como viver. Portanto, pense. Você não vai alterar o passado. Você não tem como viver o futuro. O que é que lhe resta? Presente. Tem uns que vivem no passado. Tem outros que vivem no futuro. Vivem o dia de amanhã. Outros vivem o dia de ontem. Mas nem o dia de ontem, nem o dia de amanhã se podem viver. O único dia que se pode viver é o dia que se chama hoje. Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor hoje. Coloque diante de Deus o que você precisa hoje. Coloque diante do Senhor as suas necessidades de hoje e confie. O suprimento da sua casa, a alimentação dos seus filhos, a energia elétrica, a água encanada, situações básicas, o gás de cozinha, de hoje. Ah, o meu gás acabou hoje. Ok, você usou hoje? Hoje você preparou o alimento? Glória a Deus. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus proverá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelo dia de hoje. Não andeis ansiosos com coisa nenhuma, diz o Senhor Jesus Cristo. Nem com o que haveis de beber, nem com o que haveis de comer, nem com o que haveis de vestir, ou onde haveis de dormir. Precisamos acreditar que Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Deus abre as janelas dos céus para a sua igreja. Ah, mas a crise, a pandemia, o desemprego, ok. Mas o nosso Deus não está em crise. Eu sei que o meu Redentor vive. E porque ele vive, como diz aquele cântico muito conhecido, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque a palavra de Deus pergunta: quem é o homem que, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você consegue acrescentar alguma coisa ao curso da sua vida? Não. Os seus dias estão contados por Deus. Os meus dias estão contados por Deus.
O seu tempo, o meu tempo estão pré-determinados na agenda de Deus. E quem escreve a agenda? É o Senhor. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas a resposta vem, do Senhor. Não é pecado fazer planos. O pecado é você querer viver os planos de amanhã, hoje. Isso é errado, isso é ansiedade. Eu hoje quero viver o que está reservado para amanhã. Isso não funciona. Isso não dá certo. Viva o que Deus tem para você hoje. Desde o alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu estou insistindo neste assunto porque o Espírito Santo me mostra que há pessoas aqui ansiosas. A ansiedade é algo que anda na contramão da fé. Porque quem tem fé, confia, entrega e descansa. Quem não tem fé, se agita. Fica ansioso, fica agitado, preocupado. O que essa palavra vem me dizer? Preocupação. É ocupação antes da hora. É algo que você se ocupa antes da hora, que vem antes da ocupação. Então eu quero resolver hoje o que é pertinente ao dia de amanhã. Eu quero resolver hoje o que é para amanhã. Amanhã eu tenho um problema para resolver. Então eu começo a me agitar hoje? Não. O problema é para amanhã. Você ora, aí tudo bem. Você ora e entrega na mão de Deus e faz o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Queridos, eu creio na direção de Deus. Eu iniciei essa live com um texto reservado para falar hoje. E o Senhor está me levando noutra direção totalmente diferente. Mas amém. Ele conhece os corações. E eu sigo na direção que o Espírito Santo aponta. E a temática passou a ser, a partir de agora, não andeis ansiosos com coisa alguma. Que o Espírito de Deus me mostra que há pessoas aqui que estão sendo consumidas pela ansiedade. Há pessoas aqui nesta live sendo consumidas, escute essa palavra porque ela é forte, pela ansiedade. Ter compromissos, ter até problemas, é inerente à nossa história. No mundo tereis aflições, mas você viu Jesus ansioso alguma vez em toda a história da narrativa dos evangelhos? Jesus se tornou ansioso, se deixou levar pela ansiedade alguma vez? Não. Por quê? Porque ele colocava sua vida nas mãos do Pai. Aonde você tem colocado a sua vida? Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Se você tentar resolver os problemas por você mesmo, talvez realmente você tenha algum motivo para estar ansioso, porque você não consegue resolver a situação. Nem no grito, nem na sua força. Não consegue. Queridos, eu tenho vivido algo especial da parte do Senhor nesta pandemia. Deixa eu contar para vocês. Não é novidade, eu já falei várias vezes aqui. Eu recebi propostas, 2, de trabalho durante a pandemia. Algo totalmente inesperado numa crise, vocês concordam? Todo mundo perdendo emprego, todo mundo sendo mandado embora, todo mundo fechando empresa, suspendendo contrato de trabalho, reduzindo o salário. Olha o que aconteceu. Eu recebi propostas, 2. E uma assim, daquelas que faz o olhinho da gente igual do tio Patinhas, cifrãozinho nos olhos. Aí eu fui orar.
E não fui orar sozinho, não, porque se eu fosse orar sozinho, talvez o meu coração me enganasse. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu fui conversar com outros pastores, amigos meus, mais experientes do que eu, expus a situação, pedi que eles orassem comigo, e a palavra foi a mesma. Filho, não. Tá bom. Recusei as duas propostas. E passados alguns dias eu tinha um compromisso financeiro. E eu não tinha o dinheiro. E aí a gente tem as nossas lives às 10 da noite, meia-noite. Terminou a live da meia-noite. E eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu entrego nas tuas mãos. Eu não posso fazer mais nada. E fui dormir. No dia seguinte, horas depois, na tarde seguinte, talvez aí umas 12 horas depois, aproximadamente 12 horas depois, uma irmã me chama, perguntam se eu poderia, se eu me incomodaria, se eu aceitaria, se eu receberia uma oferta, porque Deus estava inquietando o coração dela a ofertar na minha vida, no meu ministério. Eu falei, incômodo nenhum, minha irmã. Se Deus está mandando, obedeça. Você pode me passar o número da sua conta? Eu falei, claro. Mandei o número da conta. Aí ela disse, não repare no valor, pastor. Mas Deus está me incomodando e eu quero obedecer. Se possível, passa a conta do Banco do Brasil, porque a minha também é Banco do Brasil, vai cair direto na sua. Eu falei, tá bom. Fiz do jeitinho que foi falado. Daí a pouco ela me manda o comprovante pelo WhatsApp. Quando eu vi aquele valor, eu comecei a chorar. Deus mandou 3 vezes o que eu precisava. O triplo do que eu precisava. Ainda pude resolver algumas outras pendências. E ainda pude ofertar com aquele valor, eu ainda abençoei pessoas. Porque assim como semearam na minha vida, eu semeei na vida de 3 pessoas diferentes. Para a glória de Deus. E ela falou ainda assim, pastor, não sei, o valor pode não ser o mesmo, mas todo mês eu vou semear no seu ministério, na sua vida. Ou seja, Deus respondeu em menos de um dia, em cerca de 12 horas. Mostrando, filha, é por aqui que você tem que ir. Isso foi há poucos dias atrás. De lá para cá, queridos, tem sido sobrenatural o que Deus está fazendo. E por que eu estou contando isso? Porque vocês não estão me tocando, mas vocês estão vendo uma imagem, sabem que eu sou de carne e osso, suscetível às mesmas emoções que você. E se eu vivo isso, você também vive. E se Deus faz na minha vida, pode fazer na sua. Basta o quê? 2 coisas. Primeiro, eu tenho que colocar a minha vida onde Deus quer. Eu abri mão daquelas propostas. Porque se eu aceitasse a proposta de trabalho, eu não daria conta de continuar essas lives como nós estamos fazendo. Hoje, por exemplo, já são quase 4 horas de ministração de live. Só de live, fora o tempo que eu fiquei no telefone, orando com pessoas, aconselhando. Não é possível trabalhar uma jornada de trabalho de 8 horas, horário comercial, e ainda fazer tudo isso. Não é possível. Então era uma coisa ou a outra. E se eu escolhesse o emprego, a proposta, aí Deus, tá bom, então você fez essa opção, você fica por conta do seu braço, da sua própria força. Quando eu escolhi outra coisa, quando eu escolhi o que era bom para o Senhor, de acordo com a vontade do Pai, ele começou, então aí a minha situação de necessidade passou a ser com ele. Então agora quem assina o meu cheque é ele. E Deus, eu gosto dessa frase do pastor Carlinhos. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Ele não fica devendo nada a ninguém. Nem para César Jesus ficou devendo nada. Pagou o tributo dele, ele e Simão Pedro. Ele não fica te devendo nada. Se você está com a sua vida onde ele quer, do jeito que ele quer, na posição que ele quer, ele não deixa faltar nada.
E não tem faltado. Ele tem suprido. Isso é possível na vida de qualquer um de nós. Basta que nós simplesmente digamos: Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer de mim? E aí você coloca a sua vida no posicionamento de Deus e confia. Porque não adianta também você fazer e ficar ansioso. Eu não estou ansioso. Existem compromissos pendentes? Existem, claro. Todos os seres humanos têm as suas situações particulares a serem resolvidas. Os números é que mudam, mas todos nós temos contas a pagar, não temos? Até para estar aqui, existem requisitos. Tem equipamento, tem a internet, tem a energia elétrica, etc. Existem custos inerentes a qualquer atividade. Mas quem supre? Quem supre é o Senhor. Quando você se posiciona e não fica ansioso. Esta palavra, queridos, é direcionada àqueles que têm estado literalmente atormentados pela ansiedade. Porque a ansiedade, escute o que eu vou lhe dizer. A ansiedade, além dela desagradar a Deus, porque é falta de fé, a ansiedade gosta muito da incredulidade. Elas andam sempre juntinhas, sabe? Incredulidade é veneno, falei isso ontem. Incredulidade é veneno. Não se deixe envenenar pela incredulidade. Em hipótese alguma. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Tenha fé em Deus. Ora, se Deus supriu milhões de pessoas por 40 anos num deserto, o que Ele não vai fazer por você? O que Ele não pode fazer por você? Deus é fiel. Deus cumpre o que Ele diz. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que buscar a presença de Deus. Isso sim. Você tem que buscar a presença de Deus. Nós estamos aqui para buscar a presença de Deus. É claro que nós temos as nossas demandas. Nós temos as nossas necessidades. Aqui eu tenho uma lista de necessidades. Aqui eu tenho uma grande lista de necessidades. Mas quem cuida delas? Papai do céu. Deixa o seu pai, o pai da eternidade, cuidar de você. Vírnia, Evelyn, não andem ansiosas. Não andem ansiosas. Pelo contrário, creiam em Deus. Creiam no Pai. Creiam em Jesus. O problema, isso vou dizer exatamente o que o Espírito Santo me revela neste momento. Há pessoas aqui que entregam o problema para Deus e depois pegam de volta. Ah, qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Por hipótese. Ah, o meu problema é relacionamento, é financeiro, é saúde. Seja lá o que for. Você entrega o problema para Deus e antes que Deus resolva, você vai lá e tenta resolver. Isso não funciona. Quando você entregou, deixa Ele resolver. Quando você entregou, deixa Ele resolver. Não tenta mais você resolver. Não é você que vai resolver. O máximo que você vai conseguir é atrapalhar. Não é você que vai resolver. O máximo que você vai conseguir é atrapalhar. Então para de dar cabeçada na parede antes que rache o coco e deixa Deus resolver, porque em vez de ajudar você vai estragar. Em vez de melhorar você vai piorar. Se você pegar a narrativa bíblica, toda vez que alguém tentou ajudar a Deus, deu ruim. Toda vez que alguém tentou ajudar a Deus, deu errado, deu ruim. Deus não precisa de ajuda, gente. Deus não precisa de ajuda. Descansa, eu adoro aquela canção, é maravilhosa. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa,
Quem te prometeu não dorme. Bom, o Senhor disse que vai restaurar seu casamento? Deixa Deus restaurar, não vai você restaurar sozinha. Deus disse que vai restaurar a saúde? Então deixa Deus fazer, não vai você resolver na sua própria força. Deus disse que vai abrir janela para você de provisão, de suprimento, de porta de emprego. Claro, faça a sua parte. Manda os currículos, procura a vaga, etc. Mas quem vai resolver é o Senhor. Não sai por aí dando tiro para todos os lados. Comece a exercitar a dependência do Senhor. Porque no nosso caso, eu vou repetir a frase. No nosso caso, não é igual Dom Pedro gritou, segundo diz a história brasileira, às margens do rio Ipiranga. Não é independência ou morte, não. No nosso caso, a frase é parecida, mas tem outro significado. No nosso caso, independência é morte. Se você quiser andar independente de Deus, vai dar ruim. Se você quiser andar por sua conta e risco, porque Deus ele não concorre com ninguém. Se ele vê que você está tentando resolver, ele não vai junto, não. Ele não resolve. Sabe por quê? Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele faz para mostrar que ele é Deus. Se você está tentando fazer, então ele não faz. Como a Vânia está escrevendo aí, para tudo tem um tempo determinado por Deus. Sim, Eclesiastes capítulo 3. Eu tenho que me apegar ao tempo de Deus. Eu já ensinei isso aqui para vocês. O tempo de Deus não é medido por este relógio humano. Este relógio humano mede uma palavra tempo do grego cronos. Daí vem cronômetro, que é o aparelho de medir o tempo do relógio humano. O tempo de Deus, tempo, vem de uma outra palavra grega que se chama kairos. Kairos é o tempo de Deus, não é o cronos. Não tente resolver o que é para o kairos no seu cronos. Não tente resolver o que é para o kairos no seu cronos. Não vai funcionar. É aí que vem a ansiedade. A ansiedade é quem fica olhando para o relógio. Enquanto o que confia, o que tem fé, olha para o Senhor e confia no kairos. Ah, eu preciso do milagre para hoje. Bem, confia. O milagre virá no tempo de Deus. Deus não chega atrasado. Certa vez acharam que Jesus tinha se atrasado porque Lázaro morreu. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, disse a irmã do finado Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11. Você crê nisso? Ah, eu creio, Senhor. Eu creio tudo errado. Eu creio que meu irmão há de ressuscitar no último dia, etc e tal. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava prestes a tirar Lázaro daquele túmulo. Jesus não estava atrasado. Jesus tinha um tempo para chegar ali. E o tempo era 4 dias depois do óbito do falecido Lázaro. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus não chega atrasado nunca. Porque o relógio dele é outro. O relógio dele é outro, não é o seu. O seu não vai andar no ritmo do dele nunca. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre, conforme diz a palavra de Deus. Se você confia no Senhor, você não se abala. Ah, mas deu ruim para todos os lados. Calma. Calma. Te falta alguma coisa? Passando fome? Passando necessidade? Ah, não. Então calma. Muita calma nessa hora. Que Deus tem o tempo dele. Porque ele é Deus. Aí, as razões de Deus não nos compete questionar. Deus tem o tempo dele. Porque ele é Deus. Ele abre porta, ele fecha a porta, ele dá vida, ele tira a vida. Ele cura, ele deixa doente.
Ele constitui um rei, ele tira o rei. Ele é Deus. Ah, mas não aconteceu. Aí a gente fica igual o bebê chorão. Eu não recebi ainda. Ué, não está na hora de receber. Não está na hora de receber. Mas está te faltando alguma coisa? Não. Então dê glória a Deus. Ao invés de murmurar, começa a glorificar a Deus. Ao invés de ficar aí carinha acabada de triste, começa a dar honra ao Senhor. Começa a render louvores. Deus habita no meio dos louvores. Começa a dar glória a Deus. Faz uma mistura aí de glória e aleluia. Você vai ver a diferença. Aqui em casa, o aparelho de som está até cansado de tanto tocar louvor. 24 horas por dia eu tenho um aparelhinho de som na cozinha que não para. Não é olhando para a situação como a Vânia está escrevendo. Não podemos olhar para a situação. Devemos olhar para o alto, olhar para Jesus. A palavra de Deus diz isso. Quando ela escreve os olhos em Jesus. Prossigo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Os olhos fitos em Jesus. Prossigo para o alvo. Mas para prosseguir na direção de Cristo, não posso. O ansioso não chega. O ansioso não chega. Você pode observar a palavra de Deus. Os preciosos ensinamentos de fé que ali existem. Erra aquele que não conhece a palavra do Senhor. Veja o que o salmista diz no belíssimo Salmo de número 121. A Sheis está aqui lembrando, toda promessa tem um tempo de espera. O cântico, né? Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. É assim que funciona. O salmista, quando estava numa situação de problema, crítica, Salmo 121, ele olhou, o que está escrito? Elevo os meus olhos para os montes, olhou para cima. De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom, se Deus fez os céus e a terra, ele não pode resolver teu problema? Não? Será que Deus não dá conta de resolver o seu problema? Você precisa resolver por sua conta? Por quê? Porque você acha que Deus não consegue ou porque você está com pressa? Escuta o que eu estou falando. Você vai resolver você o seu problema ou você vai deixar Deus cuidar? Bom, então. Você vai resolver você porque você acha que Deus não consegue ou porque você está com pressa? O apressado, não tem um velho ditado que diz assim que o apressado come cru e quente? Não faça assim. O apressado no reino de Deus, normalmente ele se dá mal. Porque tem o tempo de Deus. Ou porque você acha que Deus não dá conta de resolver, então você vai tentar resolver você mesmo. Funciona assim? Tem alguma coisa que Deus não dá conta de resolver? Tem uma. Ele não, mas isso porque ele mesmo decidiu colocar um limite. Ele não obriga ninguém a nada. Se alguém não quiser recebê-lo de jeito nenhum, nem Deus vai mudar isso. De onde que você está tirando isso, Alexander? Crucificação. Não tinha 2 ladrões, um de cada lado, sendo crucificado ao lado de Jesus Cristo? Um deles não quis de jeito nenhum. E sabe para onde que ele foi? O inferno. Jesus estava ali. Jesus em pessoa. Ninguém menos que o Mestre. O dono dos céus. Ele não quis de jeito nenhum. Um se curvou. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um se rendeu. O outro endureceu o coração. Nanani, não. Não, quero, não. Se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro quase que desceu da cruz e deu uns tapas nele. Mas você não tem noção do que você está falando, ô cabecinha? Nós estamos recebendo merecido castigo pelo que fizemos. Ele nenhum mal fez. Tem muito indivíduo turrão, teimoso, igual aquele ladrão, o que se perdeu.
Não tem noção. E não amolece. E nesse caso, nem Deus. Porque Deus vai respeitar o livre-arbítrio que deu. Só que o livre-arbítrio é um pacotinho, é uma venda casada, tá? Você compra o combo. Junto com o livre-arbítrio vem consequência. Não dá para desmembrar. Eu quero só o livre-arbítrio, mas não quero a consequência da minha escolha. Não, não, não. Não existe. O livre-arbítrio vem junto, grudadinho, a consequência. O apóstolo Paulo nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas eu devo fazer. Ah, você quer enfiar o pé na jaca? Você quer pintar e bordar? Você quer cair na gandaia? Mas as consequências vêm junto. Tudo bem, mas as consequências vêm junto. Você tem livre-arbítrio. Isso Deus não muda. A única limitação para Deus é a sua decisão. Porém, tem o outro lado da moeda. Se você escolher servir a Deus, meu Senhor, não vai ter força nessa terra que te possa resistir. E eu fico com a palavra de Josué. Vejam hoje a quem vocês servirão. Se ao Senhor ou aos deuses das nações que nós conquistamos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez a escolha. E cada um se faz refém das suas escolhas. Josué fez a escolha dele. Eu fiz a minha. Qual a sua? Você escolheu a ansiedade? Ou você escolheu descansar no Senhor? A Sheise está repetindo essa frase de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. A Vânia também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Eu escolho Deus sempre. Eu e a minha casa, Virgínia, serviremos ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, se você fizer essa escolha, Deus garante. Não é no seu tempo e nem do seu jeito, mas Ele garante. Tenha certeza disso. Bem, vamos orar? Deus me levou numa direção totalmente inversa ao que eu havia separado, mas Deus sabe todas as coisas. Por certo, eu creio que pessoas aqui precisavam dessa palavra. Pessoas aqui precisavam dessa palavra. Portanto, que seja feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós temos aí cerca de 7 minutos antes de encerrarmos a live. Nós vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Vocês já estão aí com os papéis separados? Eu escolho Deus e sei que Deus vai salvar, libertar e restaurar. Amém, Vânia? Que assim seja. Eu recebi essa palavra. Amém, Vânia? Que assim seja. Diego, eu e minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Amém. Leninha, restaura minha família. José Oliveira, seja feita a sua vontade. Ok, Vânia, eu creio. Deus sabe por que precisamos ouvir essa palavra. Amém. Que assim seja. A palavra está ministrada. Vamos orar? Entregar os nossos pedidos de oração a Deus. Já estamos aí praticamente a 1h da manhã. Temos poucos minutos antes da live cair. Vamos colocar a nossa fé. Já que, em nome de Jesus, afastamos a ansiedade. Já que, em nome de Jesus, colocamos a ansiedade para lá. Vânia, me manda os seus pedidos de oração que você está colocando aí. Me manda pelo direct. E aí eu coloco no caderno. E a gente passa a clamar todas as madrugadas pela sua vida, pela vida da sua família, sua vida espiritual, como você está escrevendo aí. Tá bom? Vamos orar. Vamos entregar nas mãos do Senhor as nossas petições.
e depois vamos descansar em Deus. Amém? Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço e entrego nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs que estão comigo através do Instagram, através do Facebook, e todos aqueles que depois assistirão estas lives que ficarão gravadas para serem acompanhadas no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Senhor Jesus, eu entrego estas vidas nas tuas mãos, assim como entrego também todas as pessoas que têm os seus nomes escritos neste caderno de oração. Temos aqui exercitado, através de papéis, através de caderno de oração, através de fotos, através de documentos, através de certidões, através de protocolos. Nós temos aqui exercitado, através de ato profético, a nossa fé. E nós cremos, Senhor Jesus Cristo, no teu milagre, mas o teu milagre no tempo do Senhor. Eu libero uma palavra de vitória sobre as vidas nesta madrugada. Pai, lança fora, em nome de Jesus, traz paz, traz tranquilidade, traz descanso, traz alívio, traz, sobretudo, confiança no Senhor, a fim de que nenhum de nós esteja angustiado ou ansioso por coisa alguma. Eu entrego, Senhor Jesus, na medida em que folheio este caderno, eu entrego em tuas mãos cada um destes pedidos de oração, desde aqueles que estão com problemas familiares, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas com parentes, problemas de questão financeira, desemprego, oh Senhor Jesus, toda sorte de problemas de natureza financeira e econômica. Apresento também, Senhor, aqueles que colocaram seus pedidos aqui por causa de problemas de saúde, Covid-19, câncer, problemas na coluna, problemas de locomoção, problemas respiratórios, problemas digestivos. Em nome de Jesus, nós entregamos estas vidas nas tuas mãos. Aqueles que estão com problemas, Senhor Jesus, espirituais, problemas de opressão, de possessão demoníaca, de maldição, nós quebramos em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui nomes de pessoas que têm ministério, que têm chamado, que estão à frente de igreja, que estão em crise. Senhor, visita cada um deles em teu nome. Visita os pastores, Senhor Jesus. Visita os conselhos de pastores, Pai, e os demais órgãos pastorais, os demais órgãos eclesiásticos. Visita, Senhor Jesus, cada ovelha de cada congregação aqui representada. Visita, Senhor Jesus, cada família, cada situação de família pendente. Oh Deus onipotente, tu podes restaurar casamento, tu podes restaurar relacionamento, tu podes restaurar, Senhor Jesus, trazendo de volta maridos que se foram, filhos que estão no mundo. Senhor Jesus, tu que podes quebrar o jugo da prostituição, do adultério, das drogas, do álcool, do tabagismo. Tu que podes quebrar, Senhor Jesus, o jugo do vício em jogos ou em qualquer outra coisa que seja, que afaste do caminho do Senhor. Nós liberamos, Senhor, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Nós repreendemos a ansiedade, repreendemos a enfermidade, repreendemos os espíritos malignos, repreendemos, Senhor Jesus, toda sorte de maldições para a glória de Deus. Nós apresentamos a Ti e Te glorificamos, especialmente, Senhor Jesus, pela vida do nosso querido pastor lá no Peru, pelo qual temos orado já há algumas semanas, que estava, Senhor, enfermo, desenganado com a Covid-19, mas que hoje me foi passada a informação que ele foi curado e já teve alta e foi para casa neste dia. Nós te damos a honra, a glória e o louvor e te agradecemos, porque assim como houve este milagre, muitos outros haverão, para a glória de Deus, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. A live vai cair em 26 segundos. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vá se deitar, vá descansar tranquilo, porque o Senhor, Ele garante.
Ele cuida. Não tente mais resolver na sua força. Nós oramos e entregamos a mão do Senhor. Aquilo que é a sua parte, você faça e deixa com Ele, que a parte dele Ele faz. Deus te abençoe. Eu espero vocês amanhã às 22 horas